E você que está fazendo esse trabalho e está alugando máquina, fique sabendo que as obras, as empreiteiras, os mestres de obra, quando vai entregar um prédio pequeno, uma casa ou um conjunto de sobrados, eles têm que fazer essa manutenção na tubulação. Eles não podem entregar com a tubulação obstruída de areia, de gesso, casca de tinta, mesmo a sujeira que é varrida normalmente se lava, e quando se lava, essa areia, esse cimento, esse pó de gesso cai na tubulação. Então é importante para eles, as construtoras maiores já contratam algumas empresas para fazer essa manutenção e essa limpeza nessa tubulação. Então, se você oferecer para os seus empreiteiros, os seus clientes que são construtora, de repente você vai ter um retorno muito maior que você não esperava.